Olá, autores, tudo bom? Eu sou o Diogo Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Livro de Teseu, o meu canal do YouTube. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do meu livro, Typewriter, O Preço da Escrita. Já faz mais ou menos uns 2 anos que ele já foi publicado e eu quero dar uma nova roupagem para ele. Quero refazer ele do ponto. Acredito que a minha escrita já evoluiu muito desse tempo para cá e vale a pena dar uma olhada nele novamente para saber o que ainda é válido e o que não mais é válido em todos esses detalhes da escrita. Lembrando que ele foi publicado por uma editora, eu entrei em contato com a editora, expliquei o meu projeto e recebi a permissão para ser feito, desde que eu não seguisse ou utilizasse o mesmo projeto gráfico. Então, primeiro de tudo, eu vou falar um pouquinho de como foi o processo de escrita desse livro. Eu já tinha lançado 3 livros anteriormente, porém ambos foram voltados para algo mais profissional. Esse aqui foi o primeiro livro que só envolvia ficção. Os outros até tinham um pouco de ficção, porém o foco principal era o assunto pelo qual eles falavam. Já esse aqui foi totalmente uma história que eu bolei de acordo com as referências e das vontades que eu tive na época. Eu lembro que para escrever esse livro eu tive que criar uma rotina de escrita. Então eu comecei a acordar meia hora mais cedo e nesses 30 minutos eu me dedicava apenas a sentar no computador e digitar para escrever. O livro todo foi feito em 3 meses, porém, eu não fiz uma revisão tão aprofundada, eu não passei por leitor beta, leitura sensível, leitura crítica, nada. Eu simplesmente o escrevi e distribuí para algumas editoras, vendo qual tinha interesse em publicar. Independente da publicação ser paga ou não, recebi sims, recebi alguns não recebi resposta de umas até hoje. O importante é que escolhi uma das que me agradaram e segui em frente com a publicação. Independente de como foi, é sempre importante ter uma primeira experiência com a publicação, pois a primeira publicação é a forma de você vencer uma barreira de que um sonho é possível. E foi assim que eu me senti quando eu lancei Typewriter, O Preço da Escrita. Vou ler aqui a sinopse que está na contracapa do livro. Henry era um homem comum, decepcionado com seu emprego. Nunca tinha feito nada de importante na vida. Após assistir uma palestra motivacional, decidiu também ser uma pessoa de sucesso. Largou seu emprego e começou a escrever um livro, ou pelo menos tentar. Suas tentativas acabaram mostrando para ele que isso não é tão fácil quanto parece. Assim, Henry buscava outras atividades para procrastinar enquanto seu livro não tomava forma. Até que um belo dia, o homem encontrou uma máquina de escrever que acreditando que faria ele escrever melhor. No entanto, a máquina não funcionou e ainda era a desculpa perfeita para ele procrastinar um pouco mais. Algum tempo depois, Henry faz uma descoberta. A máquina era a morada de um espírito. Acompanhe a pressão do protagonista no texto escrito, em que a escrita fica mais aprimorada e detalhada ao passar dos capítulos. Lembrando que aqui eu estava fazendo um curso de escrita conforme eu escrevia. Então os capítulos foram se aprimorando conforme eu fui aprendendo. Eu achei na época que isso seria uma coisa bacana, mas é a primeira parte que eu quero rever. É justamente essa parte da reescrita. Será que vale a pena dar essa sensação para o leitor de que a escrita vai mudando conforme o livro avança? Ou é legal manter o mesmo padrão de escrita do início ao fim? Eu fiz alguns testes quando o lançamento do livro foi feito e poucas pessoas repararam nesse detalhe. Por isso é um questionamento que eu fico aqui. Outra coisa que me abalou bastante na época foi o tamanho do livro. O livro tem em média aqui umas 110 páginas. E isso foi um baque para mim, porque as pessoas para quem eu mandava sempre falavam que o livro era fino, mas era legal, ele tinha uma história envolvente. Porém, o meu ego me machucava bastante na época, achando que um livro tinha que ser 300, 400 páginas para se sentir realizado. Hoje, eu me sinto realizado com o formato de 100 páginas. Porém, eu não sei se eu lançaria ele nesse formato, nesse tamanho de livro. Isso a gente vai explorar junto quando chegarmos em alguns passos mais à frente. Mas agora, nós temos que ir para o próximo passo. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e as notificações para você ser lembrado da próxima etapa do livro, que é a primeira revisão, onde eu vou ler o meu texto inteiro e saber o que eu escrevi e o que eu deixei de escrever para remover tudo e realmente descobrir o que vale a pena ou não colocar ou retirar deste livro.